Fala galera, beleza? Eu sou o professor Guilherme do canal Discente em Elétrica e nesse vídeo eu vou realizar um exercício referente à realização de um cálculo para encontrar o valor da corrente de curto-circuito trifásico. E antes de iniciarmos, já deixa o seu like e se inscreva no canal. Vamos lá? Bom, vamos ler o enunciado. Dois geradores são ligados em paralelo ao lado de baixa tensão de um transformador trifásico. Um lado do transformador está em delta e o outro lado em estrela, como é mostrado na figura 1. O gerador 1 tem para valores nominais 50.000 kVA e 13,8 kV de nível de tensão. Já o gerador 2 tem de potência nominal 25.000 kVA e 13,8 kV de nível de tensão. Cada gerador tem uma reatância subtransitória de 25%. O transformador apresenta como valores nominais 75.000 kVA e um nível de tensão 13,8 kV em delta e 69 kV do outro lado em estrela. Com uma reatância de 10%. Antes de ocorrer a falta, a tensão ao lado de alta tensão do transformador é de 66 kV. Muito bem, o transformador ele está em vazio e não há corrente entre os geradores circulando. Achar a corrente subtransitória em cada gerador quando ocorrer um curto-circuito trifásico, importante destacar que é um curto-circuito trifásico, no lado de alta tensão do transformador. Bom, então agora vamos anotar os dados, separar todos para iniciarmos nossos cálculos. Para o gerador 1 temos a potência de 50.000 kVA com a tensão de 13,8 kV. Para o gerador 2, temos a potência de 25.000 kVA e o nível da tensão de 13,8 kV. Para cada um desses geradores, nós temos a reatância subtransitória de 25%. As duas reatâncias são iguais para os dois geradores. Não podemos deixar de destacar os valores do transformador. Os valores do transformador: potência nominal de 75.000 kVA, nível de tensão de 13,8 kV. Isso para o lado de delta e para o lado de estrela 69. Muito bem. A reatância para esse transformador é de 10%. Agora é importante destacarmos que antes de ocorrer a falta, no momento que exatamente vai ocorrer a falta, nós temos a tensão do lado de alta tensão de 66. Então, no momento que acontece a falta, o nível da tensão era do lado de alta de 66 kV. É importante destacar que o transformador ele está em vazio quando acontece essa falta e não tem nenhuma corrente circulando entre os geradores. Então, você não tem corrente circulando aqui entre os geradores que estão conectados em paralelo. Então, nós estamos adotando aqui todas essas condições e ocorre a falta no lado de alta, que é um curto-circuito trifásico. Encontre
a corrente subtransitória em cada um dos geradores quando ocorrer esse curto-circuito trifásico, né, no lado da alta tensão do transformador, no lado da alta tensão, que exatamente nós tínhamos o nível da tensão de 66 kV. Vamos lá. Muito bem. Vamos agora levar em consideração os valores base, os valores de base, tensão e potência para realizarmos nossos cálculos. Então, vamos levar em consideração como base o nível da alta tensão. O nível da alta tensão, que é de 69 kV, será a nossa base. E vamos levar também em consideração, vamos considerar o nível da potência do maior equipamento, que nesse caso é o transformador, onde sua potência nominal é de 75.000 kVA. Bom, então, com essa potência e esse nível de tensão, nós vamos iniciar os nossos cálculos. Levando em consideração o nosso exercício realizado anteriormente no outro vídeo, que é onde mostra que para levar em consideração uma base de um lado do transformador para o outro lado, nós temos que levar em consideração a relação de transformação. Então, nós temos que levar em consideração a relação de transformação do próprio transformador. Fazendo isso, nós podemos definir o nível da tensão de base para o lado delta. Lembrando que o nível da base da potência de 75.000 kVA, nesse caso, tanto do lado de alta, aqui em estrela, como lado de baixa tensão de 69 kV em delta, é o mesmo, é 75.000 kVA. Então, nós vamos levar em consideração vamos considerar a relação de transformação. Se aqui a base é 69 kV, levando em consideração a relação de transformação, naturalmente, como é o mesmo valor os valores nominais da tensão do próprio transformador, conforme o enunciado, do lado de baixa tensão, a base será de 13,8 kV, conforme os valores nominais do próprio transformador. Então, nós levamos em consideração a relação de transformação para iniciar os nossos cálculos. Bom, com essas definições realizadas, o nível da potência do transformador sendo a potência base, tanto do lado da baixa como do lado de alta, do circuito de alta, como os níveis das tensões do próprio transformador, de 13,8 kV do lado de baixa e 69 para o lado de alta. Esses são os valores de base que nós vamos utilizar. Observe que as duas reatâncias elas são de 25%, tanto do gerador 1 como do gerador 2. E conforme a videoaula nós já explicamos anteriormente, esses dois valores da reatância subtransitória, eles são iguais, de 25%. Porém, eles são referidos aos valores nominais do próprio gerador. Então, é 25% adotando essa potência S1 e a tensão V1. E para o gerador 2 também S2 e a tensão V2. Então, nós temos que fazer uma conversão, né? Nós temos que pegar essa unidade e passar para as novas bases. Nós não vamos utilizar essas bases, porque essa base não é igual à de 75.000 kVA. Nenhuma das duas. E o nível da tensão ele já se adequa, só que a potência é diferente. Então, nós temos que utilizar a fórmula para converter as impedâncias por unidade e estão em outra base para uma base nova. Então, nós vamos utilizar aquela fórmula já apresentada no vídeo anterior aqui do canal, onde a impedância nova por unidade é igual a
Então, a potência, a impedância ou a reatância, até alterando aqui para a reatância, a reatância nova para novos valores de base, é só pegar o valor da reatância antiga, dada em PU, pegar o nível da tensão que foi dado e dividida pelo valor da mesma tensão, só que nova, né, os valores novos. Observe que para as duas condições são 13,8. Portanto, essa divisão aqui vai dar 1 sobre 1. Então, nós temos apenas essa segunda parcela, que é a potência aparente em kVA nova, condição nova, para os novos novo valor de base, dividido pela potência aparente base que foi dada anteriormente. Então, nós vamos ter resumido esse cálculo para o gerador 1. Para o gerador 1 e para o gerador 2 temos a reatância subtransitória é igual ao valor anterior, o valor dado, que foi de 0,25 vezes 75.000 kVA, dividido por 50.000 kVA, os dois em PU, que são os dois em kVA, as duas bases, tanto a anterior como a nova. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter o valor de 0,375 PU. E nós vamos ter para o nível da tensão em por unidade, pois se observarmos, o nível da tensão no momento que acontece o curto-circuito é de 66 kV. Portanto, por unidade, o gerador 1 tinha o valor de, lembrando que para essa condição é 13,8, porém nós estamos levando em consideração o lado de alta tensão do transformador, onde aconteceu o curto-circuito. Para essa condição, nós tínhamos a situação de meia, isso em kV, no momento que acontece o curto, dividido pelo valor de 69 kV, obtendo assim o valor de 0,957. Então, esse nível de tensão em PU, no momento que acontece a falta, está para os dois geradores. Então, pois eles estão em paralelo, eles estão sincronizados. Então, levando em consideração o lado secundário, o lado de alta tensão do transformador, nós temos esse nível de tensão por unidade. E para o gerador 2 temos 0,25 vezes 75, o valor de 75.000, o valor é novo, dividido pelo anterior que foi dado, obtendo assim um nível por unidade de 0,750 PU. Isso para a reatância subtransitória do gerador 2. Nós temos também que calcular, como os dois estão em paralelo, o nível da tensão é o mesmo. Já vou colocar aqui para facilitar os nossos cálculos posteriores, onde que o nível da tensão lá para o secundário, lembrando que o nível da tensão secundária estava de 66 kV, os dois geradores estão sincronizados em paralelo. Nós temos aqui, agora, calculando para o transformador, nós utilizamos os valores de base, os valores nominais do transformador. Portanto, como o valor dado de 0,1 da reatância do transformador em PU, ele é exatamente referenciado aos valores de base do próprio transformador. Então, não há necessidade de converter para uma nova base. Então, ele já está nas bases corretas. Portanto,
para o transformador, temos 0,1, 0,10 por unidade. Agora, podemos desenhar o diagrama de reatâncias para definir, para calcular a falta, o nível da magnitude da falta. E nós podemos colocar, para simular a falta, o curto-circuito, uma chave em um ponto exatamente onde que ocorreu a falta, que é no lado de alta tensão do transformador. Bom, agora com todos os valores referidos à mesma base, fica mais fácil, podemos desenhar esse diagrama sem problema algum. Lembrando que, como nós temos os geradores, temos que considerar a tensão interna, a tensão atrás da reatância de cada um desses geradores. E lembrar que os dois geradores eles estão em paralelo e esse valor em paralelo dos dois está em série com a reatância do próprio transformador. Então, vamos lá. Muito bem. Então, nós temos aqui as reatâncias dos dois geradores. Aqui elas estão em paralelo e nós temos em série o valor da reatância do próprio transformador. Aqui vamos colocar uma chave aberta, simulando a falta em um determinado ponto no lado de alta do transformador. E aqui nós temos o gerador 1 e aqui o nosso gerador 2. Observe que os dois níveis das tensões internas de cada gerador está sendo representados por EG1 e EG2, certo? Levando em consideração que a base é a mesma. Então, nós podemos desconsiderar aqui o transformador como se ele tivesse conectado fisicamente, porque nós estamos considerando a mesma base, conforme foi apresentado no outro vídeo. E por isso que foi considerado o nível de tensão, como está em por unidade, o mesmo nível de tensão de 0,957, justamente porque os valores de base são os mesmos. Né? Então, nós podemos fazer essa consideração com esse circuito quando está todos os valores considerados para as mesmas bases. E aqui uma barra neutra, apenas considerando que faz a conexão para o curto-circuito trifásico. Bom, considerando que os dois níveis das tensões são iguais, nós podemos considerar a reatância equivalente dessa associação em paralelo, pois nós temos o mesmo nível potencial, por conta do que temos o sincronismo desses dois transformadores. Então, como o EG1 e o EG2 é o mesmo ponto, a nossa reatância equivalente ela pode ser calculada como com isso, para essas duas reatâncias que estão em paralelo, nós vamos obter o nível de reatância de 0,25. Agora, com esse valor dessa reatância equivalente que nós calculamos com essas duas reatâncias que estão em paralelo, lembrando mais uma vez, considerando que os dois níveis de tensões são iguais, nós vamos ter para a condição de um circuito elétrico esse valor equivalente em série com o valor da reatância do próprio transformador. Com isso, nós vamos calcular o valor da impedância equivalente, somando 0,10. Agora, nós podemos calcular o valor da corrente subtransitória, tomando o nível da tensão do gerador como referência. Portanto, anotando aqui,
a corrente subtransitória, pegando o nível de EG como referência, que é de 0,957, tá como nossa referência, dividido pelo valor de J 0,25 mais J 0,10 do transformador, obtendo assim o valor da corrente subtransitória igual a 0,957 com ângulo de zero. Aqui nós vamos ter o valor de 0,35 com ângulo de 90. E com isso nós vamos alcançar, aqui vai ser 0 menos 90. Então, aqui vai ficar o resultante de menos 90. Então, é menos J. Então, vai ser menos J 2,735 por unidade. Muito bem, como essa corrente ela vai se dividir entre os dois geradores de uma maneira inversamente proporcional às suas próprias impedâncias, assim como acontece na distribuição da corrente utilizando a lei de Kirchhoff para correntes. Então, no gerador 1, nós vamos ter podemos pegar o nível total da corrente e assim utilizar os dois valores das duas impedâncias. Então, nós temos que ela é inversamente proporcional ao valor da impedância da onde que nós temos que calcular. Então, vai ser 0,75, utilizando só as magnitudes aqui para facilitar os cálculos. Então, nós vamos pegar 0,75, que é o valor da outra impedância, mais 0,375, obtendo assim o valor de menos J1823 por unidade. Muito bem, aqui foi feita apenas uma proporção aqui, um cálculo simples, peguei apenas as magnitudes por causa da divisão da corrente entre os dois geradores. E para o gerador 2, temos, pegando novamente a corrente total, calculada anteriormente, aí com essa corrente subtransitória, fazendo a mesma divisão, olha o gerador 2 agora. Então, eu vou pegar a reatância do gerador 1, que é 0,375, e dividir pela somatória dos dois, divisor de corrente. Mais uma vez, eu estou pegando apenas as magnitudes para fazer essa divisão dessa corrente, que é o objetivo aqui, é apenas aplicar o divisor de corrente. E nós vamos encontrar J 0,912 por unidade. E agora nós podemos calcular o nível da corrente em amperes, pegando esse valor por unidade e multiplicando pela base do circuito. Lembrando que nós temos a base, potência e tensão. Com essas duas, nós podemos calcular a corrente desse circuito. Lembrando que nós estamos usando um circuito monofásico para considerar os nossos cálculos, mas não podemos esquecer que é um circuito trifásico, certo? Então, para o gerador 1, nós vamos ter que multiplicar pela base para encontrar o valor em amperes. Mas qual que é o valor da base? A corrente de base. Bom, se é a corrente subtransitória, temos que calcular a corrente de base, pegando a potência da base dividido por raiz quadrada de 3 vezes o nível da tensão. Observe que os dois estão em quilo, tanto a potência como a tensão. Então, eu não vou escrever aqui 10 elevado à terceira. Lembrem-se que esse cálculo é o mesmo da potência, quando nós calculamos a potência sendo igual a raiz quadrada de 3 vezes o nível da tensão
vezes o nível da corrente. Então, nós apenas organizamos essa fórmula. Muito bem. Então, pegou a potência, dividiu por raiz de 3 e o nível da tensão. Os dois estão em quilo. Com isso, nós vamos obter já em amperes o nível da tensão da corrente subtransitória referente ao gerador 1, uma parcela de 5.720 amperes. Já para o gerador 2, nós temos que multiplicar também pela base, que vamos alcançar em obter o valor de 2.860 para o gerador 2. Então, a determinação dessas reatâncias das máquinas, a partir dos cálculos conforme nós realizamos para uma condição de curto-circuito dos geradores a vazio, então nós temos uma forma de realizar apresentada nesse exercício. Portanto, nós temos que levar em consideração que as duas correntes subtransitórias fornecidas pelos geradores, gerador 1 e gerador 2, para a condição de um curto-circuito trifásico em condição a vazio, conforme foi apresentado no enunciado do exercício. Muito bem, eu espero que todos tenham gostado, pois aqui finalizamos mais um exercício de sistemas elétricos de potência. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho para ficar por dentro de mais conteúdos como esse quando forem postados. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima!